um católico contra 25 cristãos. Todos aqui somos católicos, porque a palavra católica é uma igreja mundial. Romana? O que nós rompemos com a igreja, com o Império Romano. Eu não falo isso. Você acha que nós somos um espantalho? Meus irmãos, a gente só tá falando uma coisa. Lutero nunca quis abrir uma igreja. Lutero quis resgatar a igreja verdadeira, a igreja primitiva. A primeira igreja não nasceu em Roma, nasceu em Jerusalém. No dia de Pentecostes, estavam todos... Isso tudo é espantalho que você está colocando. Pouca gente imagina o que poderia acontecer nesse debate. Nesse vídeo, uma conversa intensa traz perguntas difíceis e argumentos fortes e momentos que surpreenderam quem assistiu. A pergunta foi: como uma única pessoa conseguiu enfrentar tantos questionamentos ao mesmo tempo? Existe um momento nesse debate que está chamando a atenção de muita gente. Assista até o final e veja o que realmente aconteceu. E já se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos conteúdos que podem fazer você refletir ainda mais sobre a fé. Agora vamos ao vídeo. A Igreja Católica segue os rituais de culto do Antigo Testamento? Segue aqueles que Cristo instituiu na última ceia. Então, e lá tá falando quantas velas tem que ter no altar? Ou que cor tem que ser o altar? Essas são regras... Sabe o que acontece? Não, foi você mesmo que trouxe esse tema aqui. Essas são tradições eclesiásticas, podem mudar ao longo do tempo, olha que legal, olha que legal esse texto, que eu gosto muito. Eu não vou ler aqui porque ele é extenso. Mas quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana, e ela falou assim pra Jesus, eles dizem que a gente tem que adorar lá em Jerusalém, mas as nossas tradições adorar aqui, onde que a gente tem que adorar? E aí Jesus falou assim... Creia em mim. Primeiro ele começa... Não, vou abrir. Ele fala assim, mulher, vou abrir. Cadê o texto? Vamos lá. Em João, capítulo 4. Pode abrir então, ler pra gente. Não, lê aí. Tá aqui, olha. Enquanto você vai procurando aí na sua Bíblia... Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. E aí ele continua, e aí ele fala que a gente tem que adorar em espírito e verdade. O que eu tô dizendo aqui? Sim, adorar em espírito e verdade. Sabe qual é o problema do homem? Adorar em espírito e verdade, que ele tá mostrando aqui, naquela época, Deus estava relacionado a uma nação. Então, a samaritana, você sabe de onde eles vieram. Tá, inclusive no livro dos reis. Tá. Vieram de lá do Iraque, né, da Mesopotâmia, 5 cidades, e tinham os seus deuses, aqueles 5 deuses que eles trouxeram com eles lá. Certo. Tanto que Jesus fala, né, pra ela que ela tinha 5 maridos. Então, espiritualmente, também tá se referindo a isso. E aí, por isso, ela não pode adorar... Era necessário adorar em um lugar. Agora, a Igreja de Cristo, a Igreja Católica, está no mundo todo. Inclusive, isso significa católica. Certo. Tanto que a gente pode abrir igreja em qualquer lugar. Eu posso abrir uma igreja aqui. Mas essa igreja precisa seguir o que Nosso Senhor ensina. O que ele ensina a respeito de templo? O que ele ensina a respeito de templo... Ele fala a cor da parede? Não, mas o que eu tô trazendo... Ele deixa claro os elementos de culto. Quando eu trago parede preta e luz piscando, é todo o espírito dessas igrejas que é colocar o homem no lugar de Deus. Essas igrejas fazem isso. Isso é muito ruim. Não, se a igreja tem a parede preta e a luz piscando, mas tem os elementos de culto, ela não deixou de ser igreja. E aquele culto não deixou de ser válido. Eu vou mostrar pra você por quê. Vocês vou mostrar pra você. De acordo com a própria tradição de vocês, achando que a tradição de vocês... Eu quero o que o próprio Cristo disse. Eu quero te mostrar na Bíblia. Então me mostra na Bíblia que é pecado a parede preta. Onde tá escrito que não pode a parede preta na Bíblia? Por favor. Você tá perguntando? Então deixa eu ler. Leia, vamos lá. Vamos lá, ó. 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos aqui pro versículo 11 em diante. Está Elias lá no Monte Carmelo esperando Deus aparecer. E tudo que vem escrito na Bíblia, como diz lá São Paulo na carta a Timóteo, é útil para instruir e argumentar. Então vou trazer esse versículo aqui. Deus falou para Elias, sai para fora e ponte neste monte perante a face do Senhor. Eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor. Como essas músicas que vão cantando dentro dessas igrejas, aquela bagunça toda. E eis que, porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Grande bagunça. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu seu rosto com a sua capa, entendeu que era Deus, e saiu para fora. O critério de Elias para entender onde estava Deus é essa brisa suave da meditação, da calma, de fazer oração e recolhimento. Não o brilho do ouro no altar, né, da igreja Não católica. A grande bagunça de música. É só a música QR Code de Pix atrás onde era o altar das igrejas, tem um grande palanque onde a pessoa vai falar e um QR Code de Pix atrás. Aí você pega uma igreja e generaliza, entendi. Não são uma igreja, não, são muitas igrejas. Esse é o grande problema. Os protestantes, quando vão atacar a igreja católica, somos protestantes. Eu ataquei a igreja católica em algum momento? Atacou. E eu falei da minha denominação.
Eu falei que eu sou batista. Então você sim, não, mas você tá vem falando vários comigo, aqui não com e eles. falam, não, a igreja quando católica, eles sentarem igreja aqui, católica, você usa esse argumento. denominação, tal. Aí Eu quando a sou gente vai batista ver... e não ataco a igreja católica. Inclusive, admiro muitas coisas que acontecem na igreja católica. Como eu O também que sou batista, estudei na escola O que eu batista. estou atacando aqui é essa questão de a gente colocar regra onde Deus não colocou regra. Olha só, você E acredita na ponto. autoridade do apóstolo Paulo? Sim, acredito. Você já leu 1 Coríntios 11? Já li 1 Coríntios 11. O que ele tá Eu criticando? não vou saber de cabeça, você pode Então ler vamos pra lá. mim. Ó, o que ele fala aqui, especialmente aqui nos versículos 30 e no versículo... Peraí, deixa eu trazer aqui. 1 Coríntios 11, versículo 34. Se alguém tiver fome, coma na sua casa, não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Desculpa, eu trouxe o capítulo errado. É 1 Coríntios 14, do versículo 26 em diante. São Paulo está criticando a bagunça da igreja dos coríntios. Ele fala aqui, se alguém falar em língua estranha, faça-se por 2 ou quando muito 3, por sua vez, haja intérprete. Ou quando a gente vai aqui pro versículo 33, ele fala, Deus não é Deus da confusão, senão da paz, como em todas as igrejas dos Só um santos. minutinho. Olha Versículo que 40. interessante. Faça tudo decentemente e com ordem. Eu concordo com você. São Paulo está criticando Eu a concordo bagunça com na você. igreja. E olha que interessante, na minha igreja, na minha região, na minha cidade, Mogi das Cruzes, tem 2 igrejas que são católicas carismáticas. Que tem luz, fumaça, bagunça, libertação. A grande diferença... E aí, a gente invalida Calma. toda a igreja católica porque tem Não. 2 que fazem zoeira? Mas a grande... Não, mas essas igrejas, inclusive, estão corretas, os carismáticos. Por quê? Estão Você corretos, tem, eles tá? botam luz, fumaça, Você tem a apagam, missa. fazem show, tem banda. Você tem a missa. Inclusive tem até chopp de graça no Você final. tem a missa e você tem outras coisas, que são grupos de oração. É o que São Paulo fala aqui. Nossa, e a igreja da Parede Preta também. Olha que Não, legal. mas a igreja de Parede gente tem Preta, o o culto centro do e a culto- gente tem outras questões também. O centro do culto da igreja de Parede Preta é essa bagunça. Cara, você tá Você sendo vai pro muito domingo- genérico e isso é Não, muito eu tô ruim. sendo muito específico com Você exemplos que eu está conheço. sendo muito genérico. Primeiro, que pra parede... Nós estamos numa era de tecnologia, correto? Sim. Pensando em mídia, o fundo da parede, não tão preto, mas numa parede mais escura, fica muito mais bonito, por exemplo, a transmissão online. Fica muito mais bonito, por exemplo, as fotos. Fica muito mais bonito esteticamente falando. Existe uma cultura que esteticamente responde a. Olha só, se a gente esse é for olhar a igreja o grande de Atos... problema da música. Se a gente for olhar a igreja de Atos... de Corinto. Como que era lá a igreja na época de Atos? Era dentro das casas. Pois é. A igreja católica dentro das casas? Isso aí são as tradições eclesiásticas, Tá como a vendo? gente já Aí comentou quando a várias gente vezes. toca nos católicos, não, mas você tem que ir pro porque é cerne. tradição. Ó, o que eu digo Vamos de parede para o cerne. preta. O cerne é os elementos de culto. Parede preta tem louvor, e luz piscando. tem adoração, tem ensinamento da palavra. Não deixou de ser culto. Como é que é o seu nome? Tudo bem, Ariel? Josias. Prazer, Josias. Primeiro, é um prazer mesmo, tá? Você é uma referência dentro, acho que do seu segmento, né? Dentro da sua religião. Eu vou seguir da onde a minha companheira parou, tá? Porque eu acho que faz muito sentido tudo que vocês estavam arrazoando aqui nesse momento. O paradoxo que eu acho de você especificamente nesse momento é que você usa um exemplo. O que serve para a Igreja Católica não serve para as outras religiões, né? A Igreja Católica em todo o tempo, e aí você vai falar, não é sobre atacar a Igreja Católica, é sobre o que é a Igreja Católica, né? Você aqui usou termos de que da bagunça das igrejas de Parede Preta, de todas essas questões, mas a Igreja Católica, ela cresceu em corrupção, em bagunça, prostituição. Ela cresceu destruindo. Como assim cresceu em bagunça, prostituição? E não foi? Você pega os papas, pega a Borba. A igreja, você inclusive, pega... ela conseguiu banir o costume, por exemplo, dos servos não poderem casar, que era um costume do Império Romano. Toda aquela bagunça sensual que existia dentro dos banhais. Onde tem banhal na Idade Média? Na arqueologia a gente acha, no Império Romano, um monte de banhal. Era um negócio bem terrível, né? Que o pessoal ia lá, enfim, não vamos nem entrar em detalhe aqui. Como hoje em dia também tem um monte de coisa ruim assim no nosso mundo E aí pagão. você acha que por conta Mas disso, a por igreja conta tirou tudo disso... isso. Não, a igreja cresceu em prostituição, não, isso tá errado. Mas não está errado. Você sabe que é verdade. Não, você isso não é verdade. sabe que é verdade. Você falou sabe que a igreja cresceu em prostituição. A Igreja Católica cresceu assim, não só isso. Cresceu dizimando populações, cresceu profanando. Inclusive, quando a cresceu igreja católica... e você sabe que população cresceu... a igreja dizimou? Bom, se você pegar a igreja, a ajuda que ela deu em tudo que foi... Vou pegar no Brasil, vou ser prático, né? Se você pega aqui os jesuítas, o que eles fazem, eles aceitando destruir, dizimar pessoas. Os jesuítas salvaram os índios da escravidão. Entre aspas. Eles expulsos pelos iluministas. Entre aspas. Sabe por que eu falo? Por isso. Sabe por que eu falo? Defendiam os índios. Não, sabe por que eu falo? A igreja acabou com o canibalismo na América. Ela acabou com os sacrifícios humanos. Como é que você diz que a igreja cresceu em prostituição e homicídio se a igreja acabou com tudo isso tanto na Europa quanto aqui? Então, a igreja trouxe a verdade de Cristo pro mundo todo. Posso fazer só uma pergunta então pra você e depois? Tá. Me fala sobre os papas
por exemplo, Borba. Qual é a representatividade dele pra você na igreja e o que ele representa pra que você tenha autoridade de falar sobre igreja de parede Deixa preta? eu te perguntar antes uma pergunta, eu te respondo essa. Não, responde primeiro. Não, vou fazer como Cristo, aprendi com Cristo isso. Você me fez uma pergunta, antes de responder eu vou te fazer outra. O que você tem a dizer sobre Judas, apóstolo de Jesus? Como assim? Judas. Você me perguntou o que eu tenho a dizer sobre um papa que é mau exemplo. Tô te perguntando o que você tem a dizer sobre Judas, que era um apóstolo que Jesus escolheu. Andou com Jesus. Foi escolhido. Ele tinha dinheiro, aparentemente, porque Sim. ele tinha sobrenome. O que mais você quer saber? Então, mesma coisa sobre esse papa. O quê? Você não respondeu. Mesma coisa, eu penso a mesma coisa sobre ele. Recebeu um chamado, tá lá, e aí? Que daí? Mas é que você não respondeu nada. A sua pergunta não tem sentido. Fala, o que você acha do papa? Eu te fiz essa pergunta porque tem... você aqui argumentou Qual que é o que problema hoje de tem ter um bagunça só papa? porque a parede é preta. Você não falou isso? Eu falei que parede preta... Quantos maus exemplos... Não, e o que eu estou te bíblico. falando, quantos maus exemplos a Igreja Católica deu? Como que você acha que a Igreja Católica tem moral pra falar sobre? A igreja já ensinou alguma dessas coisas? Não tem. Nosso Senhor Jesus Cristo escolheu 12 apóstolos e sabia que um deles o haveria de trair. A Bíblia, inclusive, diz Isso é que ele já passivo, sabia disso. Tudo bem. Então, da mesma forma, na linha sucessória de São Pedro... Sim, ele já sabe tudo. Ele sabe. Na linha sucessória de São Pedro, ele também sabia que poderia vir alguém, e pode vir ainda, que não vai ser salvo. Qual é a surpresa com isso? Então, mas qual é a surpresa da parede preta? Eu não entendi. Isso então, anula... Não faz o menor sentido. Isso anula o que nosso Senhor disse em Lucas 10,16, quem vos ouve é a mim que ouve, quem vos rejeita é a mim que rejeita? Não, mas a parede preta anula o quê? Me fala. A parede preta, o problema é a grande bagunça que a gente viu em 1 Coríntios 14, que não pode ser o centro do culto. A primeira carta aos Coríntios, justamente, ela separa o rito da missa, a Santa Ceia, ou a completude da ceia judaica, de todo o resto das outras coisas da vida espiritual da pessoa. Tanto que ele fala que se a pessoa quer falar em línguas, que ela fale dentro da sua casa, se não tiver ninguém para interpretar. Deixa eu só deixar claro, tá? Minha parede é branca. É que Eu sei disso. É que eu achei, assim, um argumento tão sem nexo. Você acha que não é um problema o fenômeno das igrejas de parede preta? Não é um problema de pastor porque... voando, pulando em cima? Mas não é um problema porque o culto católico, ele... Tudo bem, Ariel? Tudo bom? Beleza? Qual o seu nome? Sou da Assembleia, tenho 29 anos e eu queria me ater aqui ao seu argumento. Para você acha que a atuação do cristão ela tá ali ela se circunscreve no que a Bíblia permite ou a gente tá também circunscrito ao que ela fica silente? A gente deve fazer tudo que a Sagrada Escritura manda e entender o seu espírito guiado pelo magistério e pela tradição oral. Eu achei interessante que você trouxe a questão da parede preta porque ela é um meme, né? O pessoal Sim. brinca bastante. Não, porque ela não é só um meme, ela é real também, né? Sim, é o humor que imita a realidade e tal. É que ficou ridículo o fenômeno e acabou virando meme. A minha pergunta para você é a seguinte: em questões que a Bíblia fica silente, como por exemplo a parede preta, você aproveita para construir essa narrativa. Só para concluir o raciocínio. Só que em questões que a Bíblia proíbe expressamente, tem católicos que cumprem, como por exemplo a veneração a imagens, esses fazem esse joguete de palavras que não é adoração, é veneração, mas você pega lá no latim e olha a acepção da coisa mesmo, é prestar culto, né? Então eu queria entender como que é essa sua lógica de o que a Bíblia fica silente, a gente vai e pune, a exemplo da parede preta, e o que a Bíblia proíbe, a gente descumpre e finge que não viu. Não, o que precisa é entender a Bíblia como um todo, né? Colocá-la dentro do seu contexto, ver o que os cristãos sempre fizeram na tradição, já que São Paulo disse, né? Pra gente seguir aquelas tradições que foram ensinadas, sejam elas orais ou escritas. E quando a tradição contradiz o texto, a gente faz o quê? A gente não deve seguir uma tradição que contradiz o texto, ela nunca contradiz o texto. Não a fará as imagens do que está da acima, nem igreja. do que está abaixo. Isso a gente já vai falar, na próxima afirmação a gente vai falar sobre isso. Não é exatamente mas sobre isso. O meu ponto não é a cor preta da parede, não é como a luz está, Sim, mas é o meme. espírito dessa coisa que contraria 1 Coríntios 14. Os apóstolos são o fundamento da nossa igreja, da Jerusalém Celestial. E o que eles falam aqui é que tudo deve ter ordem. Que aqueles que vão fazendo bagunça na igreja, todo aquele espírito assim que coloca o homem no centro. Você concorda comigo que essas igrejas colocam o homem no centro? Nesse cenário, sim. Eu fazer o entendi homem que você se usou a emocionar. simbologia. Só que, de novo, você voltou para a parede preta, eu voltei para a pergunta. Tudo bem, vai ser no próximo tópico que a gente esse é vai o falar. tópico. Só que o problema é essa lógica. O que a Bíblia fica silente, vocês aproveitam para, sei lá, tripudiar em cima desse tema, o que e a as proibições expressas vocês passam Assim, por a gente cima. já falou sobre isso no outro bloco, mas o que a Bíblia diz é que tem, por exemplo, tem alguns mandatos aqui dos apóstolos que não estão escritos. Por exemplo, em 3 João,
no versículo 13 a 14, nós temos aqui: tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos de boca a boca. Ou 1 Coríntios 11, que eu já trouxe aqui, de que São Paulo fala sobre as outras coisas da ceia, eu vos falarei quando estiver aí, vos ordenarei quando estiver aí. Então tem coisas, fala assim, a Bíblia está silente, está em silêncio. Não, porque nós temos a tradição que vem interpretando a Sagrada Escritura. No frigir dos ovos, você quer que eu diga que eu não concordo com bagunça que está acontecendo? Sim, isso. Ambos não concordamos. Muito bem. Valeu. Acabou. Mas vocês vão gostar mais do outro agora. Tem que procurar Igreja Católica Nossa Senhora das Mostas. Qual é em qual cidade? Monte das Cruzes. Fumaça, tenda, parede preta e quadra. É durante a missa, é isso? No meio da missa? Ele não está seguindo o que a igreja orienta, né? Tá errado. Sabe qual é o problema? É assim, a igreja tem a orientação de não fazer assim e eles fazem. A igreja, o Papa, os bispos, nós. É que nós, católicos, entendemos que a igreja é uma instituição também. Não é só, crê em Jesus. Você tem uma impressão de que já te conhece de algum lugar? É os debates. Gente, eu tô olhando para ele. Aquela citação que você fez de Elias, sim, é muito estranha, porque Elias não estava no momento de culto. Ele estava no momento íntimo com Deus. É verdade. E no momento íntimo com Deus é um momento íntimo. No momento de culto, não faz sentido aquela tua citação de Elias. Seria um bom argumento que você fez. Mas e 1 Coríntios 14? O que tem em 1 Coríntios 14? O capítulo inteiro é São Paulo criticando a bagunça na igreja de Coríntios. Bagunça litúrgica, é? O que Paulo está combatendo é a bagunça. É que essa estética é causar esse comportamento. Luz piscando. Pelo amor de Deus, né? Por que não para ser uma transmissão excelente? Pô, o preto me ajuda na ele não está transmissão. comentando contra a arquitetura da igreja. Tudo bem. Mas a arquitetura... Tudo bem. Essa arquitetura é feita para gerar um comportamento, concorda? Ok. Ela foi preparada para isso. Só que você não pode colocar o evangelicalismo dentro da parede preta e da luz colorida. Mas essa é a dificuldade nossa de combater as heresias. Bem, vocês sabem que eu penso isso mesmo, né? Porque cada hora é uma coisa. Uma hora é católica. O evangélico midiático, sim. Mas vocês concordam que a arquitetura é feita... Essa arquitetura é feita para causar um comportamento? Eu acho ridículo também isso. Calma, gente. Guarda os argumentos. Não, calma. Tem que ter marketing aqui também, né? Pô. Vai lá, Eu acho que nem Nossa Senhora gosta daquilo. Minha quarta afirmação é: o Novo Testamento não proíbe fazer imagens. Isso aí eu sei que vocês vão gostar de conversar, hein? Oi, Ariel. Eu sou Marcos Davi, sou professor de biologia e professor de teologia também. De qual denominação? Sou batista reformado, daqueles que você gosta de conversar. Eu não sou luterano, mas sou reformado. Mais sério? Mais ou menos, né? Eu dou aula para adolescente, não dá para ser muito sério também. Bom, o fato é o seguinte, ainda que, de maneira explícita, o Novo Testamento não diga uma proibição do ídolo, o Novo Testamento, junto com o Antigo Testamento, faz a regra de fé e prática de todo cristão. Eu não posso tomar o Novo Testamento independente do Antigo Testamento. Com certeza. Na medida em que o Antigo Testamento proíbe a idolatria, sim, na medida em que o Antigo Testamento proíbe que eu coloque no lugar de Deus qualquer coisa ou qualquer outro tipo de ser vivo, o Novo Testamento, por exemplo, Paulo em 1 Coríntios, capítulo 10, vai dizer, portanto, meus amados, fujam do culto aos ídolos. Sim. Então, pode não estar falando explicitamente, como, por exemplo, Isaías fala, né, para não fazer imagens, 20, né, sim, Salmos e por aí vai. Salmo 115, Salmo 115. Mas o Novo Testamento proíbe a idolatria. E com um detalhe, não quero me estender muito. E com um detalhe, a régua do Novo Testamento é muito mais alta do que o Antigo. Sim, é verdade. Porque Jesus vai dizer que se no teu coração houver o desejo de pecar, é como se você já tivesse pecado. Sim. Portanto, se eu me coloco diante de uma imagem, diante de uma fotografia e peço para esta pessoa representada pela imagem ou pela fotografia alguma bênção, eu estou colocando essa pessoa... São duas discussões. Primeiro, no lugar de Deus. Tá, são duas discussões. Primeiro, ter imagem e outra, intercessão dos santos. Nós aqui estamos falando de ter imagens. Por exemplo, eu tenho uma imagem de Jesus Cristo com Maria, por exemplo, ou só um crucifixo com Jesus pregado na cruz na igreja. Isso aí para você tá certo? Aquilo é uma figura que representa algo que aconteceu.
mas aquela imagem vai predispor a pessoa a se ajoelhar para aquela imagem, diante daquela imagem, e pedir bênçãos para que aquela imagem está representando. Vamos lá. Jesus nem na cruz está mais. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, loucura ótimo. Para os judeus, escândalo para os gentios. Só que o reino é ele no trono, não mais na cruz. A cruz hoje está vazia, o trono não. Mas não é o que São Paulo pregava, né? São Paulo pregava que nós pregamos a Cristo crucificado. Sim, porque pra gente não é vergonha, é a vitória da cruz. Porque o sacrifício dele redime a mim e qualquer outra pessoa dos seus pecados. É uma grande vitória, né? É isso que significa Cristo crucificado. Cristo na cruz não é a derrota. Mas a vitória é consumada onde? No trono. E com a ressurreição. Não na cruz. Sem dúvida. Eu queria chamar a atenção para Mateus 19, versículos 18 em diante, em que a gente tem o jovem rico perguntando para Jesus o que ele precisaria fazer para alcançar a vida eterna. Sim. E nós temos aqui, guarda, no versículo 17, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Isso aqui já é outra questão de discussão teológica. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. O jovem rico perguntou, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Onde que está aqui algo que é central na pregação dos protestantes? Não pode ter imagem, não pode ter nada. Não está aqui. Se fosse algo tão importante, você falou que se tiver uma imagem já vai predispor a pessoa a cometer idolatria. Se fosse tão importante aqui, por que ele não falou das imagens? Ele citou os mandamentos e não colocou as imagens. Ariel, eu não falei só de imagens. Eu falei que se a gente colocar qualquer coisa no lugar de Deus, nós vamos adorar esta coisa. E no caso do mancebo de qualidade, o ídolo dele era mamon, era dinheiro. Sim. Ele não queria se desfazer do dinheiro porque ele adorava o dinheiro. Então, a questão não é a imagem em si. Poderia ter imagem em si, a Igreja Católica tem imagem de várias mulheres e homens que vocês dizem que servem de exemplos e tudo mais. Ok, poderia beleza. ter, então. Beleza. Todo mundo concorda aqui também? Paulo, Pedro, Maria, a Madalena... O Judas bom, não Iscariotes, também servem de exemplo para mim. Sim. Mas eu não preciso de uma imagem. É que, assim, a imagem... nem para me conectar com Deus, a gente pensa, nem para pedir coisas para eles. A gente pensa de um ponto, assim, nós somos ilustrados, a gente consegue ler, entender e tudo mais. Só que imagina um índio aqui, a gente falou dos jesuítas, né? Os índios aqui que não sabiam nem ler e escrever, nem a língua deles dava para escrever. Foram alcançados pela pregação do mesmo jeito. E como é a pregação? Ele entra numa igreja, vê todas aquelas imagens pintadas de histórias bíblicas. Mas quando... É igual uma novela Ariel, da Record. Quando o padre Antônio Vieira chegou aqui... É a história da Bíblia. Quando o padre Antônio Vieira chegou, não tinha igreja ainda. Isso, então. Ele pregou sem imagem. É que eles pregam como der, né? E uma dessas coisas é, por exemplo, a arquitetura. E Deus precisa de imagem para convencer alguém? Deus se fez carne. Desculpa, eu não vi aí que tinha acabado. Desculpa. Parabéns pela argumentação, muito bom. Tudo bom? Tudo bem, Ariel. Meu nome é Nick. Prazer, Nick. Tenho 35 anos, sou autônomo e um entusiasta da fé e da pureza. Nossa, bonito. Cara, eu entendo que você faz imagens, né? Que você tá falando sobre imagens, mas eu queria entender de você, né? O que essas imagens representam? Essas imagens, quando eu tô no meio do meu dia, por exemplo, trabalhando lá, ocupado, fazendo o que for, né? Cuidando da minha filha e tal. Quando eu olho para um cantinho da minha casa e eu vejo, por exemplo, Cristo crucificado, eu lembro que ele morreu por mim. E naquela hora eu faço uma oração para ele. Então é um memorial. Sim. Tá. Nas outras divindades, outros santos, né? Há divindade neles? Não, nenhuma. Não, olha só. Na verdade, eles são partícipes da natureza divina, né? Segundo a segunda carta de São Pedro. Eles estão unidos a Jesus Cristo, que já não são mais eles que vivem, é Cristo que vive neles. Quando a gente fala da vida de um santo, e a gente diz que ele é exemplo, não é que ele é bonzão, foi lá e fez tudo que Jesus mandou, não é isso. É que a gente sabe que Deus encheu tanto ele de graça que ele fez aquelas boas obras. Não é ele que fez aquilo ali. É Deus fazendo então, de nele. Ter procissões para Maria, procissões são formas de lembrar o povo, né? Da missão de Maria, como então, que ela viveu. Então, por que uma busca para Maria de cura, de prosperidade, de alguma coisa assim? Por que dá isso? Para pensar assim, é uma veneração que nós damos, sim. Então, a veneração é um ato religioso. Pensa na educação de uma criança, a veneração é um ato religioso. Histórias para uma criança? A veneração é um ato religioso ou não? A veneração é um ato religioso, sim. É um ato religioso? É reconhecer que aquela tá pessoa está cheia de Deus. Então é antibíblico, cara, que vocês estão praticando. Porque na Bíblia não tem um ato religioso para adorar imagens. Eles guardavam, por exemplo, as roupas de São Paulo.
nós temos aqui em Agora, Atos 19. Agora, se a veneração, né, ela não é um ato bíblico, é um ato humano. Não, vamos pegar aqui Atos dos Apóstolos. Atos 17, 29, olha aí pra gente. 17. É o versículo em que nós temos São Paulo com a... 29. Atos 17, 29. Versículo 29. Não é esse que eu queria Não, mas eu queria que você lesse ele pra mim, por favor. Vamos ler aqui. 17 e 29. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata, a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Tá, mas você acha que eu penso que um crucifixo é o próprio Deus? Você realmente acha isso? Eu tô falando assim, há um diferencial em ser arte. Então, a parede preta é um estilo de arte, né? E ter as imagens, como você falou pro outro ali, é uma arte. Eu concordo com você. Mas, quando há uma veneração, uma divindade, algo que eu busco achar nele ali, cara, guardai-vos dos ídolos. Como você se guarda dos ídolos? A parede preta e a luz piscando causa na pessoa euforia. Não, nem consegue sempre. ter recolhimento. Por exemplo, os caras são da transmissão aqui, né? Todo mundo da transmissão aqui, né? O preto na transmissão não ajuda, não auxilia nas luzes, na fumaça, nas outras coisas? O pessoal que tá lá pela transmissão. Lógico que tá, porque aconteceu as paredes pretas depois que houve a transmissão, que foi depois do Covid, ali começou a ter as paredes pretas. Mas não é isso. Na verdade, isso é um fenômeno das mega churches nos Estados Unidos, que tem até pastor voando. Eu recomendo que vocês pesquisem aí. Já chega no Brasil aí. Mas aí você tá colocando todo mundo no mesmo pacote, né? Então eu posso colocar um exemplo. O católico. Então eu posso falar que todo católico todo católico é pedófilo? Todo católico é ladrão? O problema da reforma protestante todo católico é gay? Você tá dizendo, então, se alguém não segue a doutrina da igreja, isso não vira doutrina. É um mau comportamento. Mas não é doutrina da igreja. Acabou? Achei que tinha... Eu também achei que tinha acabado. É que ela tava com a mão levantada ali, achei que tinha... Eu vou trazer para você até aqui o Atos 15, né, que é o período em que pagãos estão se convertendo para o cristianismo lá em Antioquia e os apóstolos se reúnem porque tinha gente dizendo, eles não estão seguindo a circuncisão, que é uma coisa do Antigo Testamento que tem que seguir. Então a gente precisa que eles se circuncisem. Tem o Concílio de Jerusalém... Deixa eu concluir o argumento. Por que eu não acho os apóstolos fazendo a imagem de Jesus? Em Atos, porque eles não eram artistas, eram pescador. Mas ele podia pedir para alguém fazer, porque quem faz são realmente as Eusébio de Cesareia, o primeiro historiador da igreja, diz que sim, que já havia pinturas de Pedro e Paulo e esculturas de Jesus Cristo em Cesareia de Filipe. Você tá falando de história, não é da Bíblia. A gente já discutiu na primeira vez que a Bíblia não é a única autoridade. Eu acho errado. Valeu, mano. Valeu. Pode ir? Vamos lá, cara. Eu acho que, na realidade, não pode fazer a imagem. Você é teólogo e apologeta, você vai saber teólogo eu não sou. Melhor do que eu. É um pouquinho do outro, né? Tem o texto, não fará as imagens, nem do que está acima, nem do que está abaixo. Você no Antigo Testamento, é Êxodo... Sim. Êxodo 20. E antes de você ler, só uma pergunta honesta. Deus traçou a proibição. A proibição venerar imagens e tal. E, na realidade, fazer, né? Já começa bem antes de venerar. Eu não sei onde que ele revogou esse mandamento. Eu estava mostrando, inclusive, antes da gente cortar, né, em Atos 15, tudo que é específico dos judeus que precisava continuar adiante, os apóstolos ali decidiram. Por exemplo, decidiram que não era mais necessário fazer a circuncisão, certo? Ou comer carne de porco, ou guardar o sábado. Tudo isso não aparece ali. Eu me refiro especificamente ao mandamento. Então, eles disseram, tudo da antiga aliança, que era específico dos judeus, que passa para adiante, está em Atos 15. Lá não tem nada de proibição das imagens. Então foi revogado. Sim. Por quê? Quando a gente vai para Êxodo 20, isso está na tradição oral. E lá, não aparece escrito, entendi. Então tá na nossa tradição oral. Aí como a Igreja Católica está par e passo, né? Mas na prática mas a Escritura diz isso. Engole a Escritura. Não, 2 Tessalonicenses 2,15, seguir todas as tradições orais e escritas. É tradição, por exemplo, falando da questão de imagens, só para prosseguir no raciocínio. Eu gostei que você trouxe Êxodo 20. Nesse sentido de imagens, por exemplo, uma modificação que teve muito recente, tem um... O que aconteceu? Uma notificação. Low battery. Teve uma modificação recente que Maria agora não é mais corredentora. Não e é aí, assim, cara? Não é assim. O que a igreja... Eu não é mais corredentora. Mas a igreja em algum momento disse dogmaticamente que Maria é corredentora? Sim. Quando? Sim. Isso tá no... Não é nem questão de intercessão. Isso tá no catecismo. A igreja não diz que a Maria é corredentora no sentido de... Para quem tem dúvida, vai no conteúdo do Mocelinho que vai estar lá. A igreja não diz que Maria é corredentora. Com causa de salvação, né? Com causa de salvação, ela contribuiu, está junto com Jesus. Ela, como Abraão contribuiu, nosso pai na fé. Nesse sentido. Agora, eles todos Abraão fizeram é nosso Salvador também. Abraão creu em Deus, assim como Nossa Senhora disse seu sim, pela graça de Jesus Cristo. Por que mudou isso agora se não era assim? Questão linguística, assim como, por exemplo, no século IX, é definido a questão linguística do que é adoração e veneração. Mas se for uma mera divergência semântica, por que revogar? Você acredita que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo? Sim. Isso foi definido com termos no século IV. Por qual posição da igreja? Porque teve divergência, né? Teve divergência, inclusive. Os arianos, hereges, foi perseguido por causa disso. Não teve papa perseguido por isso. É uma outra dúvida. Eu sei até qual é a fonte que você está usando para isso. Quero que você leia a fonte. Você leu essa fonte?
Calma aí, eu tô falando de outra coisa. Se um Papa, que é a biografia de Santo Atanásio. Vamos voltar você tá citando uma coisa sem ter lido o negócio. Não tem nada de Papa pergunta? Não tem nada de Papa perseguido por arianismo. Eu não sou teólogo, já te falei. Se o Papa afirma infalivelmente que Maria não é corredentora, mas antes afirmaram infalivelmente que ela é corredentora... Isso não foi definido nem infalivelmente antes, nem depois. O que a igreja sempre pregou é que Jesus Cristo é o nosso Salvador e nós somos cooperadores da graça de Deus. Nós cooperamos com Cristo, como São Paulo diz em Colossenses, completo em minha carne aquilo que falta a paixão de Cristo. Isso não quer dizer que Paulo é o nosso Salvador, como ele mesmo disse em 1 Coríntios 3, ele não morreu na cruz por nós. Mas ele tem essa graça, ele já não é ele que vive, é Cristo que vive nele. Pela graça, ele coopera para que a redenção venha. Mas isso não faz dele corredentor. A igreja, ela purifica a terminologia. Eu vou te dizer mais. Se os termos no futuro forem diferentes, a igreja pode voltar a usar esse termo. Mas sempre com o mesmo sentido. As palavras elas vão mudando ao longo dos séculos. E a gente precisa entender o que eles entendiam naquele tempo. Você não cai no ecumenismo? Como assim? A igreja se adaptar, o mundo ele não precisa se adaptar para caber dentro do que é a palavra de Deus. Fiz-me tudo para todos. A igreja ela pensa, a igreja tem que acompanhar a modernidade? A igreja tem que falar de um jeito que a pessoa consiga entender. Ela tem que acompanhar a modernidade? Mas aí é mudar o evangelho. Uma coisa é terminologia. É bom. Você se adaptar e ficar moderninho é bom. Não, calma aí. Eu posso falar a mesma coisa que Deus falou, por exemplo, para Elias. É isso que eu acabei de mostrar aqui, da passagem de Reis. Ele mostra que para encontrar Deus preciso de recolhimento. Isso não pode mudar. Agora, a palavra recolhimento nem existia nesse tempo, não existia português. Então as palavras vão mudando, mas o conceito é o mesmo. Isso é uma coisa bem fácil de entender. Né? O seu raciocínio que você colocou, ele fica muito em xeque essa questão de se houve mesmo uma revogação da proibição de fazer e de venerar. Assim, não tem freio, porque, por exemplo, o último santo foi, salvo engano, foi o Carlo Acutis, né, que é o santo padroeiro da internet. Né? Como que seria uma oração para o santo da internet? Como que seria uma oração para ele? Porque ele recebe orações, né? É a mesma oração que a gente faz para qualquer outro santo e para Deus. A gente pede intercessão. A igreja demorou para canonizá-lo, então até então ele não poderia receber as nossas orações também. Em devoção privada, sim, mas você não tem certeza se ele está no céu. E ele ouve hoje as nossas orações. Unido em Cristo, sim. Entendi. Se você chegou até aqui, deixe abaixo o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Jesus abençoe você, Jesus abençoe a sua família e até o próximo vídeo.